Nesse vídeo, iremos apresentar o MetroHouse Business Analytical Solution, que é a solução da MetroHouse para a construção de dashboards. A suíte completa de produtos da MetroHouse é composta pelo MetroHouse, que é o produto para a construção de modelos de informações gerenciais, ETL, segurança e scheduler. Possibilita a criação de bases de dados em bancos relacionais, SQL Server, Oracle DB2, em modelos desnormalizados. Porém, para consultar as informações gerenciais, os bancos de dados relacionais não são as melhores estruturas. Por isso, a MetroHouse disponibiliza o MetroHouse OLAP, que é um MOLAP que executa a pré-consolidação dos dados do DW em datamarts com alta performance das consultas. E o MWJOLAP, que é um HOLAP ou ROLAP que executa a consulta de dados do DW de maneira multidimensional. Possibilita o cruzamento de um grande número de dimensões. Para consultarmos as informações contidas no DW ou no MWOLAP ou no MWJOLAP, nós temos o MetroHouse Excel Engine, que é a interface para a consulta dos dados contidos nas bases de dados gerenciais da MetroHouse através de ad hocs dentro do Microsoft Excel. O MetroHouse Clipping, que é um módulo que permite a construção de cadernos de informações gerenciais de alta performance nas consultas. O resultado do MW Clipping sempre é um documento em Word, uma planilha de Excel ou uma apresentação em PowerPoint. E, finalmente, o MetroHouse SDK, que é o conjunto de funções, procedures e web services a serem usados no desenvolvimento de interfaces customizadas, usando Java ou .NET. O MetroHouse Business Analytical Solution é a ferramenta para a construção e visualização dos dashboards. Nós temos uma balança que representa dois extremos de ferramentas para a consulta de dados gerenciais. Nós temos o MW Excel Engine, que é uma ferramenta completamente livre, que permite que o usuário construa suas próprias visões, e nós disponibilizamos para ele a base de dados bruta. E, por outro lado, nós temos o MWSDK e o MetroHouse Clipping, que é uma ferramenta que necessita de uma customização através de um profissional de TI, mas que fornece informações da maneira com que o usuário deseja. O MetroHouse Base ele vem ocupar um ponto no equilíbrio dessa balança entre a liberdade e a independência e a total customização, mas a dependência de um profissional de TI para a construção das consultas em cima de bases de dados gerenciais. Vocês podem ver aqui o exemplo de um dashboard montado pelo MW Base. O dashboard ele é formado por consultas dispostas na tela, lado a lado ou em sequência. Esse formato é definido por quem está montando o dashboard. Cada consulta, chamada na ferramenta de indicador, possui uma série de características associadas ao seu formato de apresentar os dados. Uma dessas características é a conexão com a base MetroHouse. Pode ser essa conexão um banco de dados relacional DW, uma base MWOLAP ou uma MWJOLAP. Podemos também construir dashboards em cima de outras bases de dados relacionais que não sejam apenas as gerenciadas pelo dashboard, podendo montar, por exemplo, dashboards multidisciplinares. Veja um esquema abaixo de como funciona a construção do dashboard. Nós temos inicialmente a conexão com o banco de dados em cima das bases de dados fornecidas pelas ferramentas da MetroHouse e nós construímos um indicador, que é composto de um formato, de uma consulta, de uma classificação, de filtros e etc. E depois nós construímos o dashboard, que nada mais é do que exibir esses indicadores de uma maneira disposta na tela através de colunas, de linhas, de sequências, etc. O MetroHouse Base possui, então, os seguintes passos para a montagem de um dashboard. Primeiro, identificar as bases de dados disponíveis para consulta,
criar uma conexão com a base de dados, a criação de um indicador com uma determinada apresentação, a criação de um dashboard, que é um conjunto de indicadores dispostos na tela, e, finalmente, classificar os dashboards e disponibilizá-los para o usuário final. Esta é a tela principal do MW Base. Vou entrar com o meu login e a minha senha. Assim eu consigo entrar na tela principal do produto. Como eu sou um usuário com perfil administrador, eu consigo ver todos os módulos para a construção não só de um indicador, como também a construção de um dashboard. Mas também tenho as atividades para a criação de usuários, a criação de empresas, a criação de bancos de dados externos, ou seja, todas as atividades necessárias para administrar o ambiente e construir dashboards. Dependendo do perfil do usuário, eu vou conseguir ver mais ou menos atividades associadas ao login que foi colocado na tela inicial. Vamos rever os módulos principais da ferramenta, principalmente quando o usuário se loga nela com o perfil de administrador. O primeiro módulo é o cadastro da empresa. O cadastro da empresa nada mais é do que o cadastro da licença do produto. Então eu coloco aqui o nome da empresa que vai aparecer na tela de login e posso, por exemplo, inserir um logotipo. Esse logotipo será o logotipo que irá ser apresentado não só na tela de login, como também no canto superior esquerdo do MW Base. Depois que nós cadastramos a empresa, precisamos cadastrar os perfis de acesso. Esses perfis de acesso são definidos através do grupo de utilizadores. É através da definição do grupo de utilizadores que eu vou definir que módulos cada usuário vai poder acessar. Eu tenho aqui a definição do grupo de utilizador e todos os módulos definidos pela ferramenta onde eu defino o acesso e que tipo de acesso ele vai ter, se ele vai poder criar, alterar, apagar, pesquisar ou imprimir esse módulo. Depois eu entro com o utilizador, ou seja, o usuário que vai acessar a ferramenta. Já foi dito que o usuário é o mesmo do MetaWarehouse, mas eu preciso registrar esse usuário do MetaWarehouse dentro da ferramenta. Nem todos os usuários MetaWarehouse serão usuários MW Base. Ao registrar o usuário, eu defino qual grupo de utilizador ele pertencerá. Assim, eu consigo definir através do login que atividades cada usuário irá fazer dentro da ferramenta. Definido os utilizadores, os grupos de utilizadores e as empresas, finalmente iremos criar as conexões com as bases de dados externas. Essas bases de dados podem ser uma base de dados MetaWarehouse ou podem ser uma base de dados qualquer sem ter uma relação com o banco de dados MetaWarehouse. E na definição da conexão, eu defino de que maneira eu vou me conectar com o banco de dados. Agora partimos para a criação dos objetos que irão compor o dashboard. Como falado anteriormente, o objeto básico do dashboard nós chamamos de indicador. Primeiro eu crio uma classificação dos indicadores. Todo indicador que eu criar, eu vou classificá-lo. Isso é importante quando eu for criar o dashboard, de saber onde localizar cada indicador. Numa instalação real de MW Base, eu posso ter centenas ou até mesmo milhares de indicadores disponíveis. E através da sua classificação, eu tenho uma forma rápida de achar o indicador que eu quero colocar no meu dashboard. Depois eu venho na criação do indicador. Cada indicador possui um tipo, e esse tipo irá determinar que propriedades esse indicador terá que ter.
Iremos mostrar mais à frente como criamos o indicador, mas nós temos vários tipos de indicadores, como por exemplo, mapas, gauges, indicadores gráficos e assim por diante. Depois que os indicadores estão criados, nós criamos os nossos dashboards, que nada mais será do que determinar como esses indicadores serão dispostos dentro da tela principal. Vamos agora mostrar como criamos um indicador. Iremos usar como exemplo um indicador do tipo gráfico de colunas. Eu clico em indicadores. Depois eu vou aqui e seleciono novo indicador. Eu tenho essa tela onde eu vou entrar com as propriedades do indicador. Vou colocar um título. E se eu selecionar o tipo desse indicador, nós podemos ver aqui todos os tipos existentes, ou seja, eu tenho tipos gráficos, os tipos que nós chamamos de grelha, que são grids com valores, indicadores que fornecem números com cores, dependendo de cada limite, os gauges, nós temos indicadores do tipo HTML e do tipo mapa. Nós estamos construindo aqui um indicador do tipo gráfico de coluna. Ao fazer isso, as propriedades do indicador são mudadas dependendo do seu tipo. Eu vou clicar dizendo que esse indicador será publicado. E a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma conexão desse indicador com uma base de dados. Eu vou escolher as bases de dados que foram cadastradas anteriormente. Então, iremos selecionar uma base de dados Method House. E ao fazer isso, eu venho aqui em Avançado e vou escolher que tipo de base Method House eu vou estar acessando. Então, nesse caso, eu vou estar acessando uma base MWJOLAP. Seleciono todas as propriedades contidas, cadastradas na conexão. E aqui eu coloco a minha consulta que vai ser efetuada na base de dados MWJOLAP. Clique em OK. E depois eu clico no botão Testar para saber se essa consulta está correta e que informações serão retornadas da base de dados. Então eu posso observar aqui embaixo os valores apresentados pela consulta. Posso, se eu quiser, criar colunas calculadas, que serão cálculos baseados nas colunas existentes na consulta que foi definida na aba Dados. Então eu clico aqui em Mais. Vou clicar, por exemplo, um indicador Margin. E vou definir se ele vai ser texto, numérico ou então lógico. Clico em Campos e eu tenho todas as colunas definidas na consulta anterior. Então eu defino aqui o T, que vai ser vendas menos custo. Clico no botão Testar para saber se a sintaxe está correta e clico em OK. E se eu voltar para a coluna Dados e der novamente o botão Testar, notem que agora eu tenho uma coluna margem que é vendas menos custo. Finalmente, eu defino as permissões, ou seja, que utilizadores vão poder visualizar este indicador. Eu posso definir isso através dos usuários ou através dos grupos de utilizadores. E eu posso dizer se ele permite ver, se permite alterar o indicador ou se permite, inclusive, comentar o indicador. Depois eu defino a classificação desse indicador, para que quando eu for construir o dashboard eu possa achar ele de maneira mais fácil. Então eu vou dizer que ele pertence ao grupo, por exemplo, Demo.
E aí, finalmente, na opção pré-visualizar, eu consigo visualizar como será este indicador. Então, note, por exemplo, que eu estou vendo aqui um gráfico de barra, onde, por exemplo, eu estou vendo as 3 colunas. E aí aqui eu posso, no canto esquerdo, eu posso selecionar as propriedades desse indicador. Então, por exemplo, eu posso dizer, digamos assim, a largura do indicador. Se eu vou ter legenda, por exemplo, à esquerda, então tem ali, ou então se a legenda vai ficar, por exemplo, no topo. Posso definir o formato dos números que irão aparecer no gráfico. Enfim, eu defino todas as propriedades desse indicador quando ele for associado a um dashboard. Dado que eu tenho o meu indicador definido do jeito que eu espero, eu venho e gravo esse indicador. E ele, se eu voltar, ele já estará disponível para fazer parte de um dashboard. Vamos agora criar um segundo indicador. Agora esse indicador irá exibir os valores da consulta em vez de um gráfico. Eu vou clicar no botão novo, só que em vez de eu entrar com todas as propriedades, eu posso duplicar o indicador, ou seja, eu vou selecionar o indicador criado anteriormente e a partir dele fazer as modificações. Então eu vou colocar aqui um título diferente. Vou dizer que ele é do tipo grelha. Todas as informações, por exemplo, da consulta, das colunas calculadas, das permissões e das classificações são herdadas do indicador que eu usei para a criação desse novo. Ao clicar em pré-visualizar, em vez de eu ver o gráfico, se eu clicar em pré-visualizar, eu vou ver o grid que será apresentado no dashboard. Iremos agora formatar essas colunas. Então, inicialmente, eu vou escolher aqui a coluna de título. Vou colocar um novo título para ser apresentado no grid. Digo alinhamento. Escolher aqui alinhamento centro. Ao clicar OK e depois clicar em pré-visualizar, eu consigo ver a coluna formatada conforme as propriedades colocadas anteriormente. Vou formatar as colunas de vendas e de margem. Vou alterar o título, dizer que ele estará alinhado à direita, e aqui no caso eu irei dizer que ele será um numérico com 2 casas decimais. Ao clicar em pré-visualizar, nós temos a segunda coluna formatada. Já no caso da terceira coluna, eu irei fazer essa mesma formatação, porém, direi que ele ficará à direita, o formato numérico. Porém, eu vou criar condições para que o indicador seja pintado com cores. Vejam só, clicando aqui em mais, eu vou definir que, se o valor for maior que 1 milhão, eu vou pintar ele de azul com seta para cima. Vou criar uma nova métrica. E se o indicador for menor que 1 milhão, eu vou selecionar como vermelho e seta para baixo. Ao clicar em OK e clicar no botão direito do mouse, clicar em pré-visualizar, eu verei agora a coluna margem pintada conforme a condição colocada. Outra coisa que eu posso fazer é esconder uma das colunas. Digamos que a coluna de costas eu não quero que seja apresentada no meu grid. Então eu clico aqui no botão esconder, mostrar colunas e arrasto a coluna costas aqui para dentro. E ela automaticamente será escondida. Ao ter o meu indicador
definido, eu venho e gravo. Tenho já 2 indicadores criados na minha lista. Vamos criar agora um terceiro indicador. Esse indicador agora será o que nós chamamos do tipo Gauge. Eu vou clicar em Novo. Vou duplicar, ou seja, usar um indicador já criado anteriormente. Vou modificar o nome. Irei determinar que ele será do tipo Gauge circular. E nesse caso, quando nós trabalhamos com o indicador Gauge, normalmente ele vai expressar apenas um valor. Então, no caso coluna calculada, eu vou clicar nesse botãozinho para excluir a coluna calculada que já existe. E vou em Dados modificar a minha consulta. Em vez de ter essa consulta que foi utilizada nos outros 2 indicadores, eu vou selecionar aqui uma outra base de dados. Vou colocar essa nova consulta e clicar no botão Teste. Eu tenho um valor que vai aparecer no meu indicador do tipo Gauge. Todas as permissões, classificações continuam valendo. Na opção Pré-visualizar, se eu clicar no botão Pré-visualizar, eu passo a ver aqui o Gauge a ser utilizado. Posso, se quiser, estar definindo cores dentro desse Gauge. Então, eu vou clicar aqui no botão de mais e vou dizer, por exemplo, se o valor estiver entre, por exemplo, 43 e 100, eu vou ter um azul. Vou clicar aqui em um novo e vou dizer, se o valor estiver entre 0 e 43, ele vai estar, por exemplo, vermelho. Note que agora eu tenho um limite vermelho e um limite azul, e a cor do número que será apresentado respeitará a cor do limite. Vou clicar em gravar. E eu tenho o terceiro indicador definido. Vamos criar agora um quarto indicador, que será o indicador do tipo mapa. Vamos clicar em Novo. E eu vou duplicar, consultando o indicador do tipo gráfico colunas que foi criado anteriormente. Vou mudar o título. Vou dizer que ele é do tipo mapa numérico. E vou agora ajustar a consulta para que eu possa exibir o indicador mapa. Vou excluir a coluna calculada. E na consulta de dados, eu vou alterar a consulta ao Metal House Java OLAP. E vou colocar uma segunda consulta e testar. A consulta para um indicador do tipo mapa sempre terá que ter na primeira coluna a região geográfica, expressa pelo nome, e em segundo lugar, os valores a serem apresentados no mapa. Na opção Pré-visualizar, nós iremos determinar um formato para os valores a serem apresentados e criar também métricas condicionais para pintar os valores no mapa. Então, digamos que o valor maior que 1 milhão, teremos a cor azul. E vou criar uma segunda condição, dizendo que valores menores que 1 milhão serão exibidos na cor vermelha. No caso da opção pré-visualizar de um indicador do tipo mapa, o que eu visualizo aqui no canto não é o mapa, mas sim um gráfico mostrando os valores que serão exibidos. Apenas no dashboard é que esse mapa é apresentado. Vou clicar em gravar.
Vou voltar. E tem o indicador mapa criado na minha lista de indicadores. Bem, poderemos criar agora diversos outros indicadores de diversos tipos. O objetivo final é que eu tenha uma biblioteca de indicadores disponíveis para a construção dos meus dashboards. Então eu vou agora voltar à tela principal e vou agora clicar em Dashboards. Ele já me apresenta todos os dashboards que eu tenho acesso e separado por grupos de cores. Cada cor dessa está associado ao tipo de dashboard. Então, se eu clicar aqui na cor verde, eu vou ver todos os dashboards do tipo departamento 1. Se eu clicar na opção demo, eu vou ver todos os dashboards do tipo demo. E assim por diante. Clicando em mais recente, eu vejo todos os dashboards, os mais recentes, os que eu recentemente consultei. Mas como eu sou um administrador, eu posso clicar no botão Novo e criar um novo dashboard. Defino um título. Digo se ele será publicável ou não. Crio as permissões, ou seja, quem poderá ver esse dashboard. Novamente eu vou aqui selecionar aí o meu grupo de utilizadores que vão poder visualizar esse dashboard. E ao clicar em OK, eu tenho essa área onde eu vou desenhar agora o meu dashboard. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar objetos. Que os objetos nada mais são do que os meus indicadores. Então eu tenho aqui o tipo de indicador. Se eu clicar em demo, eu vejo todos os indicadores do tipo demo. Se eu clicar em departamento 1, eu vejo todos os indicadores do departamento 1. E como os nossos dashboards que nós criamos anteriormente foram do tipo demo, eu tenho eles aqui. Vou clicar inicialmente em vídeo gráfico de colunas. Quando eu der OK, o meu dashboard gráfico de colunas ele é exibido na tela. Posso adicionar novos objetos. E no caso aqui eu vou adicionar agora o de valores, o gauge e o mapa. Clicando em OK, eu tenho os meus dashboards apresentados dentro da sequência. Porém, eu posso, arrastando, posicioná-los onde eu queira. Note que esse dashboard ele tem um formato de 3 colunas. Clicando em propriedades do separador, eu posso definir como esse dashboard será. Então veja, se eu selecionar que ele é de uma coluna, nós teremos os meus indicadores exibidos de uma maneira mais apresentável, grande. Mas talvez eu não queira visualizar os meus indicadores dessa maneira. Se eu clicar novamente em propriedades do separador, eu clicar aqui em 2 colunas, eu já tenho o meu dashboard já sendo visualizado de uma maneira mais clara. Então eu posso vir aqui, estar, por exemplo, mudando a posição do meu dashboard de tal maneira que eu veja ele desta maneira. Então, através de drag, eu consigo selecionar como eu quero ver os meus indicadores. Eu posso vir aqui gravar. E o meu dashboard está definido desta maneira. Se eu voltar à tela principal, note que eu tenho aqui vídeo dashboard. Esta visão será a visão vista pelo usuário, ou seja, o usuário normal ele não terá a opção de novo. E eu clicando sobre o dashboard, eu consigo ver as informações.
Vou criar um novo dashboard. Vou novamente adicionar as permissões. E agora, eu vou novamente adicionar dois dos objetos criados por mim, o gráfico de colunas e o gráfico de valores. Vou alterar a propriedade para uma coluna. E note que agora eu vou selecionar a opção Adicionar separador. Ao clicar em Adicionar separador, eu coloco, por exemplo, um título. Digo que ele também será do tipo duas colunas. E ao clicar aqui, eu passo a ver uma área vazia, onde eu tenho Default. E ao clicar em Mapas e Gauge, eu tenho uma área em branco, onde eu vou adicionar agora os meus outros dois objetos, o Gauge e o Mapa. Vou colocar na posição melhor desejada. Ou seja, clicando em Default, eu passo a ver o meu gráfico de coluna e de valores. Clicando em Mapa em Gauges, eu passo a ver o Gauge e o Mapa. Vou gravar. E clicando no segundo dashboard, ao clicar aqui, eu vou estar olhando o meu dashboard com esse filtro do lado, onde eu vejo a visão Default e a visão onde eu só tenho mapas e gauges. Uma outra possibilidade é a de criar, por exemplo, dashboards com filtros. Veja esse dashboard criado na ferramenta. Eu estou vendo aqui o dashboard onde é apresentado um gráfico de coluna e uma grid com valores. Se eu clicar na linha avançado, eu posso selecionar aqui e selecionar, por exemplo, meses. Ao selecionar isso, o dashboard ele será alterado de tal maneira que os valores agora são referentes ao mês escolhido anteriormente. Mas eu posso ter outras formas de vídeo. Veja isso. Eu vou clicar no botão Alterar. E em Filtros, eu vou clicar aqui e dizer, por exemplo, que esse filtro será exibido na barra lateral. Ao clicar em OK, eu retorno ao meu dashboard. Vou gravar. E agora, os meses são exibidos do lado, de tal maneira que quando eu vou clicando em cada mês, o meu dashboard vai mudando de valor conforme o mês selecionado. Outra coisa que pode ser implementada no MWBAS seria a segurança de dados. A segurança dos dados ela é definida no Matterhouse quando eu construo a minha base. Ou seja, eu defino determinado usuário só pode ver, por exemplo, dados da região sul, outros usuários só podem ver dados da região norte e assim por diante. Veja esse dashboard chamado segurança. Se eu entrar nele, eu consigo ver aqui uma visão para todos os distritos. E consigo ver um mapa onde eu tenho todos os distritos marcados. Agora, eu estou usando um usuário chamado administrador que pode ver tudo isso. Se eu voltar aqui para a página principal, sair da ferramenta e me conectar com outro usuário, por exemplo, o usuário 01,
Eu entrar no dashboard e clicar em segurança, eu vou passar a ver o mesmo dashboard, porém agora os dados são filtrados apenas para os distritos que o usuário 1 pode visualizar. Vou agora sair novamente e me conectar com outro usuário. Note que agora, se eu voltar para a página principal e entrar novamente no dashboard, esse segundo usuário passou a ver outras regiões. E no mapa, também passou a exibir dados apenas desta segunda região. Ou seja, a segurança definida nas bases de dados pelo Matterhouse, ela continua valendo dentro dos dashboards.